O Brasil vive uma tempestade perfeita. A pandemia está ficando completamente fora de controle. Ela está subindo de forma avassaladora. O sistema de saúde em diversas grandes cidades está entrando em colapso. Os médicos estão tendo que escolher quem morre, quem não morre naquele momento, vai para o respirador. E temos um novo ministro da Saúde que é simplesmente um sem noção. Ele não tem a menor ideia de onde ele está, do que está acontecendo, de quais são os números, de qual é a estratégia a ser seguida, de quais são as tarefas a serem executadas. Ele não sabe nada. É um médico empresário que nunca teve o menor contato com o SUS e está ali como puxa-saco do capitão Aloprado. Essa é a situação do ponto de vista da Covid. A gente está se encaminhando para ter mais mortos do que os Estados Unidos, seguramente. Os Estados Unidos já passaram de 40 mil. E as condições no Brasil são muito piores. Com todas as loucuras, babaquices e perversidades do Trump, ele pelo menos mantém uma equipe de cientistas em volta dele que de vez em quando consegue botar alguma coisinha na cabeça dele. Tanto que ele recuou um pouco daquele discurso de ter que abrir tudo, ter que imediatamente liberar todas as atividades econômicas. Mas aqui, ninguém controla o capitão Aloprado. Ele, todo dia, vive em delírio. O Moro, que vendeu a sua alma ao diabo, que nem Dr. Faustus ao Mefistófeles, resolveu, não sei porquê, colocar o seu prestígio adquirido durante a Operação Lava Jato, que foi meritória no seu início, na sua primeira fase, foi meritória, mas depois se perdeu pelos descaminhos do poder e da política, e a maior prova dessa perda foi ele ter aceito ser ministro da Justiça de uma figura ditatorial e totalmente absurda, sem nenhum equilíbrio mental, como é o capitão Aloprado. Então ele não tem que reclamar nada. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo basicamente porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, está investigando, por um lado, a máquina de ódio montada dentro do Palácio do Planalto, e a origem, o financiamento e a organização das manifestações das quais o capitão Aloprado participou, que pediam o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e, de novo, a instituição do AI-5. Então, como a Polícia Federal está investigando isso, além de já estar investigando a relação da família Bolsonaro com as milícias, com o chamado Escritório do Crime de Rio das Pedras, que teve 2 dos seus participantes distintos envolvidos no assassinato da Marielle Franco. Então, tem uma série de investigações que estão sendo feitas. A relativa a Marielle, não diretamente pela Polícia Federal, mas a Polícia Federal tem acompanhado essa investigação. Então, o Bolsonaro agora resolveu que tem que assumir o total controle da Polícia Federal. Ele está metendo a mão num vespeiro, porque os bravos agentes da Polícia Federal não têm sangue de barata, não vão deixar se intimidar dessa maneira, mas, de qualquer maneira, a saída do Moro nesse momento é preocupante para o país.
mesmo para aqueles que, de fato, perderam completamente qualquer tipo de confiança, admiração ou até respeito por ele, em função dele ter se prontificado a servir esse governo de devastação nacional. Devastação nacional. Devasta o meio ambiente, devasta a Amazônia, devasta a saúde pública, devasta a educação, devasta a cultura. É um governo de destruição nacional. Então, resta saber se e até quando os militares vão compactuar com esse tipo de situação. Porque a grande maioria deles são patriotas, podem ter a questão de grande desconfiança em relação ao PT, esquerda, tudo, nada disso importa. O que importa são as Forças Armadas como instituição, e elas não podem ser enxovalhadas por um capitão que foi praticamente expulso das Forças Armadas, porque queria botar bomba em quartel para uma campanha salarial e passou décadas como deputado. Ele é político, não é militar. Então, num momento extremo do país, em que a população está sendo exterminada por uma pandemia, como é que vai ser? O que vocês pretendem fazer? Até onde vocês vão compactuar com isso?